Jesus chorou para que eu aprenda a viver o sofrimento sem abandonar Deus. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Evangelho de Mateus 9, 35. Naquele tempo, Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Aleluia, Senhor, glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 35. Jesus chorou. Jesus chorou. Podem sentar. Há muitos anos atrás, ou há muitos anos, oficiei o enterro de um rapaz que morreu num acidente de moto. Ele tinha 26 anos de idade. Ele estudava medicina, estava perto de terminar a sua residência médica, e num acidente absolutamente bobo, tolo, ele bateu a cabeça na calçada e morreu num acidente de motocicleta. E eu fui convidado para fazer o enterro. E durante a cerimônia fúnebre, eu citei um trecho do Frei Dominique Morin. Dominique Morin já tinha passado por uma experiência semelhante à minha. Ele também tinha sido convidado para fazer o enterro de um rapaz. E ele fez a seguinte oração na hora do enterro: Senhor, Tu te revelas como um Deus bom, justo. Tu nos dizes que é o caminho e a vida e que nos dá vida em abundância. Veja, então, como este rapaz nos foi tirado. Tu percebes, Deus, o estado em que nos encontramos? No que tu pensas? Se tu nos entendes, Deus, compreenda então a nossa confusão. Há momentos em que a nossa mente fica confusa. Porque há momentos em que a dor é absoluta. É cruel. É maligna.
é desesperadora. Há momentos em que o sofrimento é incessante, é asfixiante. Há momentos em que a dor é virulenta. E é nesses momentos que a vida nos leva a perguntar: onde está Deus? E você aflito, você aflita, fica a se perguntar e a se questionar: onde está Deus? De fato, essa é uma pergunta que reverbera através dos séculos e dos milênios, desde a cabeça dos filósofos pré-socráticos até os recentes teólogos da libertação, teólogos liberais, teólogos ortodoxos, perguntam: onde está Deus? Onde está Deus? Se os becos estão escuros, onde está Deus se o cortiço é imundo? Onde está Deus se o corredor do IML está lotado de pais e de mães aflitas em busca de notícias dos seus filhos e filhas? Onde está Deus se a vala comum do cemitério está abandonada e o mato e o capim cresce ao redor de cadáveres anônimos? Onde está Deus num país como o Brasil, em que os assassinatos se multiplicam? Onde está Deus se perdura a violência? Onde está Deus num instante da história em que tanta gente chora? Porque há momentos em que a dor é absoluta, e eu chamo de absoluta dor. Quando a lembrança do passado é tenebrosa, quando a vivência do presente é decepcionante, e quando a perspectiva do futuro é angustiada. Existe sim a dor absoluta. É quando o sofrimento nos aperta como uma serpente ao redor do pescoço. Quando o peso de viver nos esmaga como um fardo. E eu vou dizer para vocês, neste momento da dor absoluta, o pior de todos os consolos é alguém dizer: fique tranquilo, Deus está no controle. A pior frase que alguém pode ouvir é: não se preocupe, Deus deixou você fazer isso, porque ou passar por isso, ou experimentar isso, porque é para o seu bem. E eu quero dizer hoje de manhã aqui na Bethesda que eu sou ateu desse Deus. Aliás, eu não sou ateu desse Deus, eu sou inimigo dele. Porque se Deus está no controle, foi Ele que inventou a Gestapo. Se Deus está no controle, Ele supervisionou a chacina do Carandiru. Se Deus está mesmo no controle,
Ele estava por trás da mão do torturador da ditadura do Chile, de Pinochet. Se Deus está mesmo no controle, Ele gerenciou a carnificina de Ruanda. Quero dizer hoje, em alto e bom tom na Betesda, o Deus que os protestantes larga e fartamente chamam de soberano, não passa para mim de um déspota elevado à infinita potência. O Deus da providência que o calvinismo tanto tenta explicar, para mim é um tirano escolado nos manuais de Maquiavel. O Deus que precisa do mal para cumprir a sua vontade, para mim é uma divindade que nos trata como peões no seu tablado de xadrez. Ele não passa de um frio executor de uma sórdida agenda. Deus precisa, quer e deixa acontecer, e o resultado são homens e mulheres estrupiados, degolados, enforcados, linchados, esfomeados, mutilados, exilados. É esse Deus que, para a sua própria glória, precisa de caminhos sinuosos. Um Deus que, por amor do seu próprio nome, usa as pessoas. Um Deus que, por zelo de manter a história nos trilhos, nos condena. Pois esse Deus é uma mentira criada pelos teólogos. Ele é uma perversidade criada pela igreja. Ele não passa de uma invenção de gente que tem o coração adoecido. Jesus chorou. Jesus chorou para que nós nunca nos esqueçamos que o nosso Deus é um Deus não que usa, não que manipula. Nosso Deus é um Deus que chora. E Jesus chorar não é uma novidade bíblica. Porque Deus chorou em outras ocasiões, em outras narrativas, em outros textos, inclusive da Bíblia hebraica, que nós chamamos de Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, o texto da Bíblia diz que a maldade humana tinha se universalizado. E na narrativa do Gênesis diz assim: e isso cortou o coração de Deus. Em Juízes capítulo 10, versículo 16, diz que o sofrimento de Israel se tornou tão agudo que o próprio Deus não podia, não conseguia suportar tamanho sofrimento. Em Isaías capítulo 63, versículo de número 9, o texto diz que na aflição do povo,
Deus também se afligiu. Em Ezequiel capítulo 6, versículo de número 9, o texto diz que quando Israel fosse levado para outras nações cativo, Israel se lembraria, lá no exílio, do tanto que Deus foi entristecido por causa dos seus corações. Em Jeremias capítulo 31, versículo de número 20, o texto diz que quanto mais Deus fala em Efraim, mais lembra de que tem o coração com ansiedade no coração e grande compaixão por Efraim. Portanto, em Jesus, quando o texto diz, Jesus chorou, é para que nós entendamos que o nosso Deus não é uma divindade estranha, alheia, distante. Deus se entranha na história conosco. É nosso concidadão. Ele é nosso conterrâneo. É vizinho nosso. É bem diferente da ideia do Deus gerente, maquinista, piloto, soberano. É um Deus que entra na história e sofre com a gente, como a gente. A história de Jesus foi marcada não por glória, mas por sofrimento. Já no seu nascimento, ele precisou imigrar para o Egito, fugir, porque Herodes queria matá-lo. Quer dizer, ele não, a família, né? Precisou fugir e ele foi junto. Crescendo, moleque, guri, em casa, Jesus amargou o ostracismo dos seus irmãos. Em Nazaré, foi rejeitado. E a sua vida foi de sofrimento. Jesus previu que sofreria em Jerusalém. Mateus 16, 21. Quando teve a experiência de transfigurar-se e as suas roupas brilharam, Moisés e Elias vieram para conversar com ele. E o texto de Lucas 9, 31 diz que eles conversaram com Jesus, consolando sobre a sua morte. E ele advertiu os discípulos que a vida dele, de Jesus, não seria imune à tragédia. Marcos capítulo 8, versículo 1. Ele sabia que seria açoitado, porque esse era o rito da tortura romana. Iam bater nele. E ele disse, eu vou sofrer açoites. Em Mateus 20, 19. Elogiou o gesto de uma mulher que derramou perfume sobre ele, dizendo que aquela mulher, entre todos ali da sala, intuía que o tempo dele aqui na terra seria breve e que ele morreria logo. Mateus 26, 12. E de fato, Jesus sofreu muito. Foi traído por um amigo. Mateus 26, 49.
foi vendido por 30 moedas safadas, em Mateus 26, 15. Foi abandonado, além daquele que o traiu, pelos outros companheiros, em Marcos 14, 50. Quando foi julgado, ele foi julgado de madrugada num tribunal espúrio e acusado com falsas testemunhas, em Mateus 26, 59. Foi ferido e brutalizado nos interrogatórios. Foi cuspido no rosto, em Lucas 22, 63. Foi zombado com sarcasmo, em Mateus 27, 31. Desabou debaixo do peso da cruz, porque ele não suportou tamanho sofrimento, em João 19, 17. Martelaram suas mãos e os seus pés, em Lucas 24, 40. Deixaram ele morrer lentamente, exposto à vergonha pública entre dois ladrões, Lucas 23, 33. E depois que ele estava morto, jogaram sorte para decidir quem ficava com a sua capa. Meu Deus não é um Deus estranho à nossa dor e nem usa a nossa dor. Meu Deus é um Deus que chora. Eu soube da história de uma mulher que estava sofrendo muito porque o marido morreu. Morreu prematuramente, não era para ele ter morrido tão cedo. E um religioso se aproximou dessa mulher e disse assim para ela: não chore. Isso foi um jeito que Deus encontrou de dizer o tanto que ama você. Sabe o que ela respondeu? Então diga a Deus que não quero ouvir o recado dele. Diga a Deus que eu não quero ouvir o recado dele. Eu já li, inclusive, no manual de teologia. Uma pessoa escreveu no manual de teologia que eu estava estudando essa semana: o sofrimento é uma bem-aventurança que purifica nossas almas. Sabe qual foi a minha reação quando eu li essa frase? Eu quero ficar impuro. Eu não quero essa purificação. Por que é que Jesus chorou? Jesus chorou para que a gente saiba que nosso Deus é diferente do Deus da teologia, dos manuais frios, organizados em torres de marfim. Jesus nos convida a nutrir outra ideia a respeito de Deus. Mudar a chave. Mudar a perspectiva, o olhar, a lente. Ele nos chama a recusar até a morte a ideia de que Deus usa, assiste passivamente, precisa de tragédias, de sofrimento, de tortura, de estupro. Não, Deus é amor. E quando a Bíblia diz que Deus é amor, isso implica em afirmar junto com essa frase, Deus é amor, que Deus não quer, Deus não pode
E Deus não está interessado em nosso sofrimento, em nossa dor. Você não é um elo numa corrente. Deus não vai usar você com projetos nebulosos. Deus não tem projetos gloriosos que precisem do seu sacrifício. Porque Deus não nos usa. Deus nos quer bem. E quem ama sente. Quem quer bem se envolve. Quem quer bem se envolve. Veja meu raciocínio. Deus não boceja quando você peca. O seu pecado magoa, fere o coração de Deus. Mas, porém, todavia, contudo, não obstante, quando alguém peca contra você, isso devasta o coração de Deus. Deixa eu corrigir um pensamento comum nas igrejas evangélicas. Deus não experimenta a nossa dor como se fosse dele. Nossa dor é a dor de Deus. O que dói em mim, dói em Deus infinitamente. O que para mim é um mero incômodo, esmaga o coração de Deus. Por que eu digo isso? Porque se você fizer um mal a mim, claro, você vai me machucar. Mas se você fizer um mal a um dos meus filhos, ou dos meus netos, você destrói comigo. Se fizer mal a mim, você me machuca, claro. Mas se você fizer a um dos meus filhos, você me destrói, porque eu os amo. Essa revelação de que Deus chora, nós nunca conheceríamos de verdade se não existisse Jesus. Ela seria mais uma divagação da narrativa bíblica do Antigo Testamento. Mas em Jesus ele encarna. Deus chora, não como se fosse a dor dele. A dor que você passa é a dor do coração de Deus. No livro do Rubem Alves, A Grande Arte de Ser Feliz, ele cita Angelos Silesius. E Rubem Alves cita esse pensador medieval que diz assim: o olho através do qual Deus me vê é o mesmo olho através do qual eu vejo Deus. Por isso que gente adoecida,
começou a falar de Deus com os olhos adoecidos. E esse Deus, que hoje está nas igrejas evangélicas primordialmente, e em muitos redutos católicos romanos, é um Deus doente, frio. E o Rubem Alves diz assim: o Deus vingador que administra um inferno, inimigo da vida que ordena a morte, o Deus eunuco que ordena a abstinência, o Deus juiz que condena carrasco que mata. Deus é um banqueiro que executa débitos, é um inquisidor que acende fogueiras, é guerreiro que mata os seus inimigos. Deixa eu falar para vocês hoje de manhã, irmãos. Esse Deus não existe, Ele está morto. E se Ele ainda vive em igrejas evangélicas, é nosso dever matá-lo. Porque Ele não passa de um ídolo perverso e mau. O Deus de muitos evangélicos é o meu demônio. E se você tem devoção por Ele, convém lhe dizer que você precisa do colírio do livro do Apocalipse, para que os seus olhos vejam uma outra realidade. Deus sofreu em Jesus, porque Jesus é Deus. E Jesus nos mostrou que Deus não vive exilado lá no céu, num paraíso de delícias. Deus fez da terra o seu lugar de morada, habitou entre nós. Ele não é altivo, frio, distante, nem indiferente. Por que que Jesus chorou? Jesus chorou porque Deus nunca aceitou e continua sem aceitar o que nos prejudica. Deus nunca aceitou e continua sem aceitar o que prejudica você, o que conspira contra a vida. A visão de um Deus que usa doença, que ordena a morte, que está por detrás das traições, para fazer valer a sua própria glória. Foi esse Deus que fez uma pessoa afirmar o seguinte: quando vejo a maneira como Deus trata seus amigos, compreendo por que Ele tem tão poucos amigos. Quando meu amigo Alisson morreu, pastor, teve um aneurisma cerebral, menos de 50 anos de idade. Eu estava andando por uma das ruas de Florianópolis, ele morava em Florianópolis, e uma pessoa falou assim: é porque Deus leva para si os bons. Aí eu pensei, eu vou já dar um chute num gato ali na frente, eu vou fazer mal a alguma velhinha. Ele leva para si os bons, então eu vou fazer o mal, não quero ir agora, eu tenho minha mulher, tenho os meus filhos. Deus escolheu você para passar por essa tribulação, porque Ele sabe que você é bom. Então eu vou deixar de ser bom.
Deus nos revela exatamente o contrário. O amor de Deus é um amor doido, alucinado, infinito, eterno. Jamais Deus moveria um dedo para fazer mal, para cooperar com o mal de quem Ele ama. As lágrimas de Jesus nos revelam que muitas vezes a nossa realidade é dura e cruel, muitas vezes. E que Deus não as aceita. Deus não as tolera. Ora, se o mal é necessário, como querem alguns protestantes, as lágrimas de Jesus seriam, no mínimo, encenação. No mínimo, encenação. Jesus, o Filho de Deus, morreu numa cruz. E aquela cruz, ainda hoje, é símbolo da maldade mais abjeta. A cruz se tornou para nós o símbolo mais ardente e incessante de que Deus está ferido pela tragédia que se transformou a nossa vida humana. Deus se deixou quebrar, foi ferido e lacerado, e a cruz permanece, para que nós saibamos que no meio da dor nós não temos um inimigo a mais, chamado Jeová. Ele é nosso amigo. Ele não tomou o partido de Herodes e nem de Pôncio Pilatos, e nem de Caifás e nem de Anás. Ele tomou o partido seu, meu. Ele tomou o partido de Jesus. E mostrou para nós na cruz do Calvário que Ele é nosso parceiro até o limite mais trágico. O homem que agoniza no Getsêmani é o nosso modelo. Quando nos debatemos com a morte, Ele é o nosso fiador. Na amarga viagem ao inferno, porque a Bíblia diz que Ele desceu ao inferno, Ele é o nosso amigo. E é o amigo mais chegado do que o irmão. No desespero da solidão, de saber que ninguém o entenderia. E quando você passa pela solidão de saber que ninguém entenderá o tamanho da sua dor, Ele é o confidente mais fiel que você achará. Meu Jesus chorou. Mas não foi a única vez. Em Lucas capítulo de número 7, a Bíblia diz que Ele se moveu de íntima compaixão. As tripas de Jesus se moveram de compaixão por uma viúva que ia enterrar o seu único filho. Em Marcos capítulo 10, versículo de número 48, ele ouve o grito de um mendigo que era cego e para ouvir o pedido desse cego. Em Marcos capítulo 10, versículo de número 17, a Bíblia diz que havia um jovem que era insolente, soberbo, mas Jesus o amou, mesmo que ele deu as costas para ele.
Em Mateus 15, 32, ele olhou a multidão e a Bíblia diz que ele viu que a multidão estava sem comer e teve compaixão de todos. Em Mateus 9, 36, ele olhou para as multidões de religiosos, gente com religião, e se moveu de compaixão por eles, porque eram ovelhas sem pastor. Jesus chorou. E Jesus chorou porque o amor se fragiliza. Quem ama se expõe, se abre. Quem ama está implícito, é axiomático. Quer dizer, não precisa provar. Um axioma é uma afirmação que eu não preciso provar. Que quem ama fragilizou-se. Quem ama abriu-se, expôs-se. E quem não se expõe, quem não fragiliza-se, não ama. No dia em que você teve o seu primeiro filho, sua primeira filha, você se abriu para a dor. Você se fragilizou para a tragédia, de um jeito ou de outro. Em todo parto, a mulher está parindo com lágrimas para viver das lágrimas. Não tem como. A contrapartida de não amar é distanciar-se, é fechar-se, é isolar-se. Se você não deseja partilhar a dor, crie um céu para você, rodeie-se de anjos e viva lá. Você não pode interagir com ninguém. Dessa forma, o Deus dos teólogos é um Deus frio, distante e isolado, condenado a viver eternamente sem ninguém. Portanto, meus irmãos da Bethesda, hoje de manhã, deixa eu dizer, eu não tenho medo de deixar de crer em Deus, dependendo de quem seja esse Deus. Eu tenho medo de passar a ter pensamentos cruéis a respeito do Deus verdadeiro. Isso eu tenho medo. Mas talvez você, ao me ouvir hoje pela manhã, esteja me dizendo assim: Pastor Ricardo, o senhor falou tudo sobre isso, mas e a minha dor? O que eu faço com a minha dor? Tá bom, Deus sofre comigo, o que eu faço com a minha dor? A pergunta é essa mesmo: como Deus age no meu sofrimento? Deixa eu de novo andar aqui por um terreno complicado, mas eu preciso, hoje de manhã. Deixa eu estabelecer duas coisas. Eu só preciso dizer duas coisas para você hoje a respeito de como Deus age no nosso sofrimento. Primeiro, Deus não quer resolver sua dor. Deixa eu falar uma coisa para você, que pode ser que eu vá perder metade da Bethesda hoje de manhã, não tem problema. O nosso sofrimento não tem cura. O seu sofrimento não tem cura. Se você veio para Bethesda e dizer assim: eu preciso ser curado dessa dor, não existe isso. Sofrimento nenhum acaba. A dor pode acabar,
mas a memória do sofrimento não acaba nunca. Aliás, eu posso dizer assim: o tempo não acaba com a dor. Deus não acaba com a dor. O tempo espaça a nossa dor. Quando aconteceu, você sofria de minuto em minuto, de minuto em minuto, de minuto em minuto, de minuto em minuto. O tempo foi passando, você passou a sofrer de hora em hora. A dor dava intervalos de 1 hora. O tempo passou, a dor lhe deu intervalos de 1 semana. E se você tiver anos de vida, a dor lhe dará intervalos semestrais. Mas quando a dor voltar, ela volta com a mesma intensidade. Quem intuiu isso foi o genial Chico Buarque de Holanda. Quando ele disse que saudade é a mãe que vai arrumar o quarto do filho que morreu. E na música o Chico diz assim: saudade é o reverso de um parto. Porque no parto é assim, a dor vem de meia em meia hora, depois ela vem de 15 em 15 minutos, depois ela vem de 2 em 2 minutos, depois ela vem de minuto em minuto, e depois a dor se torna tão forte, tão rápida, que a criança nasce. O reverso disso é o que acontece com a saudade. Você perdeu o seu filho, você perdeu sua filha, você perdeu seu pai. As primeiras semanas foram cruéis, você não conseguia nem se concentrar em nada. Passado algum tempo, você consegue já. E passado anos, mas toda a vida que você se lembrar da sua mãe, do seu pai, do seu filho, você sentirá a mesma dor. Então deixa eu dizer assim, Deus não quer acabar com a nossa dor. Deus quer nos ensinar a viver mesmo com dor. Mesmo com dor. Deus não quer acabar com o seu sofrimento. Deus quer ajudar você a ultrapassar o seu sofrimento. Deus quer, nos intervalos que a dor dá, não disse que a dor dava intervalos de 1 hora, de 1 semana? Nesses intervalos, você reinventar-se como pessoa. E Ele é nosso parceiro nesse trabalho da gente se reinventar. Então, assim, não existe cura para a dor, existe ressurreição. Você pode ressuscitar na dor. Segundo, eu disse que eram 2 coisas. Segunda, Deus não quer curar você. Ele não deseja resolver o nosso sofrimento. Deus quer nos acolher no nosso sofrimento. Porque sofrimento não tem solução. E se eu aparecesse para você hoje de manhã e dissesse assim, não, eu vou solucionar o seu problema, você diria, não, pastor, eu não quero ser solucionado. Não quero que você me explique.
Eu não quero que você venha me explicar o porquê e como. Eu não quero, eu preciso agora de colo. Diante da dor mais profunda, toda palavra é vazia. Toda receita é uma traição. Você tem um amigo ou uma amiga que está chorando muito, cale-se e chore junto. Na dor do amigo que morreu, a Bíblia diz, Jesus chorou. Chore junto. E ter um amigo que chora junto é melhor do que ter um amigo que me responde com 1000 teses que explicam a minha dor. Jesus chorou para que eu aprenda a viver o sofrimento sem abandonar Deus. Jesus chorou para que eu aprenda a viver o sofrimento sem abandonar Deus. Eu posso sofrer sem abandonar Deus. Porque eu posso sofrer com o seu ombro, com o seu ouvido, com a sua companhia. Você sabe como é que Isaías fala de Jesus no capítulo 53? O servo sofredor. Você sabe como é que Mateus descreve Jesus em Mateus 11, 28? Como o estivador. Estivador de porto. Que pega fardos pesados quando vê os amigos chorando e sofrendo. Quem é o para-choque da minha revolta? É Jesus. Porque Ele é o bom pastor de João capítulo de número 10. Quem é o saco de pancadas? Que me trouxe paz. É o Filho de Deus pendurado numa cruz. E qual é o meu porto seguro? É que Ele ressuscitou. Pastor, o que eu faço com a minha dor? Não tem muito o que fazer, não. Chore. Porque você vai sofrer, mas a dor vai lhe dar intervalos. E nesses intervalos, o Espírito Santo de Deus vai soprar para você ressuscitar para uma outra vida. Então a receita da vida, sabe o que é? É sofrer, tomar fôlego e seguir em frente. Tocar a vida em frente. Tocar a vida em frente diferente. Porque a dor partilhada com Deus deixa de ser paralisante e passa a ser mobilizante. Você me pergunta, Ricardo, como é que você está hoje de manhã? Minha alma está doente. Minha carne grita. Meus músculos tremem. Meus lábios, próximos da blasfêmia, gemem. Deus silenciou em minha agonia, mas eu não sei explicar. Eu sinto que Ele está próximo de mim. Ele não pega fisicamente na minha mão, mas eu percebo que Ele está próximo do meu coração.
E se algum dia Deus já partilhou do meu riso, não me pergunte como. Hoje eu sei que Ele chora comigo, porque meu Deus é um Deus que chora. E se você está aqui ou me acompanha pela internet e diz: Ricardo, eu tenho sofrido muito, eu não tenho nenhuma receita para você. Eu tenho a possibilidade de lhe apresentar o amigo que é mais chegado do que o irmão, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o Senhor que ressuscita gente que está morta, porque a ferida da vida foi grande demais. Hoje você pode ressuscitar para uma nova vida com Deus. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades, não nos deixam enxergar a realidade, ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida é essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.